para ler comigo no capítulo 54 de Isaías, do verso 1 ao verso 5. 54 de 1 a 5. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Glórias ao nome do Senhor. Nós te louvamos neste lugar, Senhor. Exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade e oferecemos o espaço para a tua adoração. Vem agora mesmo, ó Deus, e transita no meio do teu povo. Toca nos corações nessa noite. Deus, enche a nossa vida da tua presença. Permita-nos nos esvaziarmos de nós mesmos, ó Deus, para sermos cheios da tua glória. Desça sobre nós a tua graça neste momento, que a tua luz poderosa possa iluminar no nosso meio, tocando corações, restaurando vidas. Nós te clamamos nesta hora, ó Pai. O lugar é teu, as vidas são tuas e o louvor é para ti. Receba, ó Deus, toda a nossa adoração. Que o Senhor tome o primeiro lugar e faça segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Nós acabamos de louvar aqui que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Você crê nisso nessa noite? O Senhor pode mudar qualquer situação. E esse é o momento de você colocar no altar do Senhor tudo aquilo que você precisa, que haja o socorro de Deus para a sua vida nessa noite. E nós cremos no poder e na graça de Deus para nos alcançar. Eu quero te convidar agora num gesto simbólico, profeticamente, que você estenda suas mãos na direção da sua casa agora. Eu não sei o que você tem vivido, como está a sua casa nesse momento, como está a sua família. Mas hoje é a noite que o Senhor pode fazer. Você acabou de louvar nessa hora. Então creia, querido, e receba de Deus. Coloquemos agora no altar do Senhor. Deus amado, Deus querido, Senhor, nessa noite a tua igreja, Pai, se encontra, Pai, diante do teu altar. Senhor, o grande, Pai, é a tua presença nesse lugar. Senhor, o mover do teu Espírito tem tocado os nossos corações nessa noite. E nós te agradecemos pela tua presença grandiosa nesse lugar. Deus, agora nós queremos apresentar a ti, Pai, a nossa casa em tuas mãos. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha visitar agora, Pai, aqueles que ficaram em casa, Senhor. Ó Deus, Senhor, tu sabes, Pai, que quantos corações gostariam que eles estivessem aqui, que eles estivessem nesse altar, Senhor, que eles estivessem cultuando o teu nome, adorando o teu nome nessa casa, mas algo tem impedido, Pai, que os nossos se acheguem nesse lugar. Mas em nome de Jesus,
Jesus. Senhor, a tua igreja clama nessa hora. Pai, nós queremos te pedir, Pai, que sejam quebradas as cadeias. Pai, que o inimigo não tenha poder, Senhor, para aprisionar os nossos, mas que os nossos sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, que tu mande, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, que o teu Espírito Santo venha atraí-los à tua presença, Senhor. Ó Deus, nós não vamos nunca nos cansar de pedir pelos nossos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem o controle de tudo. Senhor, tu és o Deus que tudo pode fazer, que tudo pode mudar. Pai, nós aqui louvamos que o Senhor traz vida ao sepulcro, Senhor. Por isso queremos te pedir, traz a tua vida. Senhor, traz uma vida de alegria. Senhor, traz uma vida de libertação. Traz uma vida cheia da tua presença para a nossa família, Deus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, por cada coração que está na tua casa nesse momento. Senhor, tu conhece, Deus, o que vai no mais profundo do coração dos teus filhos. Senhor, tu conheces as nossas dores. Senhor, tu conheces as nossas fraquezas. Senhor, nós queremos nos abrir, Senhor, diante de ti nessa noite, Senhor. Deus, Senhor, que o Senhor venha cuidar, venha tratar, Senhor, das nossas feridas, tratar das nossas fraquezas, renovar as forças nessa noite daquele que está fraco, Pai, daquele que se encontra abatido, daquele que se encontra sem força, daquele, Senhor, que não tem conseguido te adorar. Senhor, nós queremos te pedir que a tua adoração, ela venha, Senhor, nascer do mais profundo do nosso interior. Que a gente venha se colocar diante da tua presença com o nosso coração aberto, Senhor, independente das dificuldades, independente das lutas, Senhor, nós queremos te adorar. Senhor, nós precisamos da tua presença. Por isso, Senhor, fortalece o teu povo. Senhor, fortalece essa igreja. Senhor, cada membro dessa casa. Senhor, cada visitante, Senhor, que está conosco nessa noite. Pai, que o Senhor venha, Pai, renovar as forças, que o Senhor venha encher da tua presença. Senhor, nós queremos clamar, Senhor, nessa hora pela cura, Senhor, pela restauração do nosso pastor Roberto Barnabé. Senhor, seja com teu filho, Deus, renova as forças dele, restaura as forças dele, da família dele, Senhor. Ó Deus, Senhor, nós queremos vê-lo, Senhor, alegre, Senhor, dando testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor operou na vida dele, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que tu és o Deus que muda qualquer situação. Nós cremos, Senhor, que tu és o Deus que tudo pode fazer, que tudo pode mudar. Basta uma palavra tua, Senhor, para que tudo mude, e nós cremos na tua palavra, porque é isso que ela nos fala. Senhor, eu quero te entregar, Senhor, cada músico, Senhor, cada, Senhor, integrante do Ministério de Louvor, a liderança do Ministério de Louvor, seja com os teus filhos, fortalece e aviva, Senhor, a cada dia na tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um deles, Senhor, aqui nessa noite conosco. Senhor, cada liderança da tua casa, cada pastor da tua casa, ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por cada membro dessa casa, Senhor, que eles, Senhor, sejam restaurados a cada dia na tua presença. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui nessa noite. Senhor, queremos orar, Senhor, pela palavra que será ministrada. Senhor, queremos orar, Senhor, por tudo que ainda está acontecendo aqui. Continua movendo os nossos corações. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou o momento de nós devolvermos aquilo que é de Deus. Amém, queridos? Chegou o momento de ofertarmos a casa do Senhor e dizimarmos a casa, essa casa espiritual. Amém? Vou pedir a vocês que abram suas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios 9,
7. Amém? 2 Coríntios 9, 7. E diz assim a palavra do nosso Deus: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém, queridos? A nós, nessa passagem, Deus diz para nós, a palavra do Senhor, que é para nós ofertarmos a casa de Deus com alegria, trazer os nossos dízimos com satisfação, entregando a Deus os dízimos e as ofertas, sabendo que tudo que vem à nossa mão é Deus que coloca. Se não fosse o Senhor, nada do que foi feito teria sido em nossas vidas. Por isso, as nossas ofertas, tudo aquilo que vem às nossas mãos, devemos entregar ao Senhor. Se você não quer ofertar ou não tem para ofertar agora, você pode ofertar por via Pix. Depois, se puder colar aqui na televisor, você pode ofertar por via Pix. Tá? É só você identificar e você colocar o número do telefone da igreja e esse virar para cá. Eu fiz uma pequena anotação aqui para nós, vou ler rapidinho. Nesse momento, nós vamos devolver ao Senhor o que lhe pertence. 10% de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Tudo que Ele tem nos dado. Nossos dízimos, nossa oferta, não é obrigação, mas é um ato de amor na obra de Deus. A igreja precisa das nossas ofertas e do nosso dízimo para suprir as necessidades dessa casa espiritual. E que quando chegar na tesouraria, essas ofertas possam ser multiplicadas para suprir todas as necessidades daqui. Amém, queridos? Levanta a sua oferta, os nossos Amém. Levanta a sua oferta, queridos, e vamos orar agradecendo a Deus mais um dia pela nossa vida, por tudo que Ele nos tem dado. Senhor, Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer pela rica oportunidade de dizimar e ofertar na Tua casa. Peço, Senhor, que Tu venha abençoar os Teus dizimistas, os ofertantes e aqueles que não puderam ofertar. Pai, se tem alguém aqui com a necessidade de uma porta de emprego aberta, que o Senhor possa abrir essa porta para o teu filho, porque é a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Senhor. Senhor, muito obrigado por este dia. Pai, abençoa, meu Deus, todos os dizimistas, abençoa também todos, meu Deus, trabalhadores, abençoa também todos os empresários, para que eles possam, meu Pai, triunfar, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, abrir porta para aqueles que estão desempregados. Toma nossas vidas, corta da nossa vida o imigrador, corta da nossa vida o cortador, corta da nossa vida, meu Deus, aquele, meu Deus, que não tem, meu Deus, nada para nos dar. E que nós não venhamos, Senhor, nos distrair e nem deixar aquilo que é teu nós retermos, porque o que é teu tem que estar na sua casa e nas suas mãos. Pai querido, Deus amado, nós sabemos, Senhor, que o Senhor não precisa de nada, o Senhor apenas conta conosco, mas o Senhor não precisa de dinheiro nenhum, mas a tua casa precisa das ofertas. Nós, nesse momento, Senhor, somos gratos pelo trabalho das nossas mãos, pela nossa casa, pelo nosso salário, pelo nosso emprego. E, Senhor, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, até a data de hoje, passou necessidade, faltou o pão ou faltou a comida, porque a tua palavra diz que tu nunca deixou o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Nós te agradecemos nesse momento por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos. Graças a Deus que vem conosco em todas as áreas da nossa vida. Obrigada, Alcideia. Eu vou, nesse momento, já fazer os anúncios da semana, mas vou chamar o grupo que já está ali, o Bálsamo, que está conosco hoje, vai se apresentar. Pode vir se preparando, tá bom? Enquanto isso, vou fazer os anúncios. Daqui a pouco a gente vai ter a Camila aqui. A gente sabe como é que é, né? Eu estou vendo a Camila daqui, eu já sinto um sofrimento. Oh, meu Deus. Gente, parece que é fácil, mas não é não, tá? Eu fico assim mesmo.
A gente fica assim, meu Deus, por que eu aceitei isso? Mas daqui a pouco Camila está aqui sendo usada por Deus, porque a palavra vem do coração de Deus, e a gente é só vaso. Então Deus daqui a pouco há de usar a sua serva com força, daqui a pouco nós vamos receber em nome de Jesus, já estamos recebendo. Quinta-feira, JNI, 27 de março, irmãos, culto especial, palavra, nós vamos estar aqui fazendo uma festa durante o culto jovem, amém? É culto jovem, tá? Então, nós vamos estar aqui numa festa maravilhosa. Tem vídeo, Ramon, é isso? Não, né? Tem vídeo não, gente. Mas é quinta-feira, culto de JNI nessa casa. Nós estamos em plena Páscoa Solidária, campanha Páscoa Solidária, e nós gostaríamos que você nos trouxesse uma caixa de bombom. Faça isso livremente, sem sofrimento, com alegria. Vai ser entregue na Igreja Mirim, Escola Dominical, nas classes da Igreja Infantil. Deus abençoe tua vida nisso. Amém? Tem mais Vem aí curso Mulher Preciosa, tá? Uma iniciativa do MUD, do grupo MUD. O início do curso vai ser dia 3/4. Vai acontecer sempre às quintas-feiras, às 19h30. A duração do curso, se não me engano, é 3 meses. Não é isso, pastora Silvia? 2 meses, gente, passa muito rápido e vai ter muita informação importante para nós. Curso Mulher Preciosa, tudo voltado para o coração de Deus. E na Páscoa, dia 13 de abril, um presente de Deus, o melhor, o maior que já recebemos até hoje. Amém? Então, um presente de Deus vai ser a peça que os jovens estão preparando aqui para a Páscoa, domingo, dia 13 de abril, 18 horas, a igreja está convidada. Nesse momento, também dia 18 de maio, teremos batismo. Se você está aguardando, você que está sendo preparado, você precisa estar ciente que acontecerá dia 18 de maio, o batismo na nossa igreja, daqui a um mês, né? Daqui a um mês nós estaremos tendo batismo. Deus abençoe vocês. E agora lá vamos. Deus continue abençoando o Ministério Bálsamo, um grupo maravilhoso, né? Nesse momento vou chamar a Camila. Não tem jeito. Vem, Camila. Glórias a Deus. Igreja, fique de pé nesse momento. Nós vamos estar profetizando sobre a vida da sua filha, da filha do nosso Deus, que vai trazer de Deus para as nossas vidas nessa noite. Nós já estamos muito abençoados, mas tem mais. Agora é o complemento, amém? Estende tua mão para cá. Camila é bênção, uma mulher usada por Deus. Querido Deus e amado Pai, te apresentamos tua filha, Senhor, que nesse momento vai ser porta-voz dos céus para a nossa vida. Derrama a tua graça sobre ela, usa-a poderosamente, segundo a tua vontade, meu Pai. Ela é canal de bênçãos para a nossa vida neste lugar, e o que passa por ela vem dos céus. Derrama com abundância, meu Deus. Capacita a tua serva em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Que alegria estar aqui nessa casa de oração, entre os nossos amados, nossos irmãos, pastora Regina. E acertei, né? Acertei. Irmão Vitor, cadê irmão Vitor? Tá ali. E a ungida que estava no louvor, que eu falei na hora, eu falei, é a filha da pastora e do irmão Vitor. Mas eu não te conhecia, mas a unção que está sobre a vida da tua mãe, ela te identifica. Quando eu olhei, não foi, pastora? Qual é o nome da pastora minha que está do meu lado? Rosemary, eu falei, pastora Rosemary, essa moça é filha da pastora Regina, não foi isso? Aí ela olhou para mim, eu falei, meu Deus, eu sabia. Sabia na eternidade, né, irmã, que eu não sabia. Mas eu estou muito feliz por esse convite, pela honra de estar aqui. Você pode sentar, pode ficar à vontade. Nós estamos na casa do nosso Pai. Quando eu cheguei aqui, tinha uma frase muito, muito legal. Fique à vontade, você está na casa do Pai, foi isso? É isso que está escrito? Você está na casa de Deus? E aí eu comecei a ficar à vontade.
comecei a me sentir em paz, a minha alma começou a repousar sobre a vontade de Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu estou muito feliz, obrigado pelo convite. Eu não sou pastora, mas eu ministro a palavra de Deus, eu sou professora como profissão, né, de profissão, sou professora, trabalho no distrito também, já havia trabalhado no distrito numa outra gestão, na gestão do meu pai na fé, o pastor Pedro Paulo, e agora o meu marido, eu sou esposa do pastor Alessandro, da Primeira Igreja do Nazareno, ele é meu pastor e meu marido, né? Nós temos juntos 2 filhos, Pedro Lucas, que vai fazer 19 anos, e João Miguel, de 13 anos, é a nossa família. Estou na Igreja do Nazareno em Nilópolis desde 4 anos de idade, eu tenho 48, faça conta, né? Eu fiz 48 agora mês passado, então eu nasci praticamente nazarena. E eu fico muito feliz, muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite. Fico nervosa, é verdade, mas quando eu fico nervosa, eu começo a lembrar que não é nada sobre mim, é sobre Deus. Aí o Espírito Santo vem e me acalma. Camila, você não reafirmou essa verdade? Eu falei, é verdade. Aí eu me acalmo, entende, irmãos? Porque não é nada sobre mim. Eu não vim fazer nada aqui da minha parte, da minha vontade. Eu não vim falar sobre a minha vida, não vim falar sobre um livro que conta a minha história, mas eu vim falar o que Deus quer falar um pouco mais comigo, contigo, através da palavra dele. Então, eu começo a me acalmar e eu penso, eu sou somente um instrumento. Então, eu digo, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, o Senhor pode me usar da forma que o Senhor quiser. E hoje, nessa noite, baseada nesse tema que a pastora Suzy me passou com muita responsabilidade, eu vou viver a totalidade da promessa, né? Culto Preciosas, vivendo a totalidade da promessa. Ela me deu um tema, uma palavra base, né? Em Romanos capítulo 4, 17. Porém, o Espírito Santo de Deus me conduziu, está me conduzindo para uma palavra que está no Antigo Testamento, e nós vamos falar um pouco sobre essas 2 mulheres que estão na Bíblia. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 4. Se você não tem Bíblia, aqui no telão, eu creio que vai conseguir projetar, não é isso? Ou senão você acompanha com quem está do seu lado. Juízes capítulo 4, isso aí. É um texto um pouquinho longo, mas a gente vai ler e você vai ter clareza, tá bom? Porque o texto ele fala por si. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Versículo 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor
venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Versículo 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e saiu com 10.000 homens após ele, e Débora saiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde a Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens com ele. E o Senhor derrotou a Císera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada. Diante de Baraque, Císera desceu do carro e fugiu a pé. 16. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Versículo 17. Porém Císera fugiu a pé. A tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Císera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dar-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E lhe disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar: há alguém aqui? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e, chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e viu que Císera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Amém, irmãos? Então nós temos aqui, irmãos e irmãs, duas grandes personagens, duas grandes mulheres. Nós temos aqui Débora, entenda esse cenário. Débora, uma profetisa, uma juíza. Em Israel, naquele tempo, não existia um rei, e o povo ali, naquele tempo, ele era liderado por juízes, que eram pessoas influentes, pessoas que eram politicamente bem conceituadas, que eram também que tinham também uma força espiritual, um líder espiritual. Eles se tornavam líderes, os juízes, eles faziam parte de um clero chamado juízes, porque não havia rei em Israel naquela época. Quando Deus levantou Débora como juíza, os israelitas, irmãos, eles tinham se desviado da presença do Senhor. E eles estavam oprimidos por Jobim, que era o rei de Canaã. Débora era uma mulher sábia e ela era uma profetisa. Ela sentava, como acabamos de ler, ela sentava embaixo das tamareiras, das árvores, e o povo, por não ter rei, chegava diante dela para pedir conselhos. Ela era uma mulher sábia, uma mulher instruída, era uma mulher de Deus. E Débora chamou um guerreiro, uma certa feita, que como nós acabamos de ler, Baraque, ele chamou Baraque, um grande guerreiro naquela época, e disse o que o Senhor havia revelado através da vida dela. Deus revelou algo para aquele homem, para aquele grande guerreiro que era Baraque. Baraque, o negócio é o seguinte,
o Senhor, ele vai te levar a uma guerra, mas ele vai te fazer vitorioso nessa guerra, Baraque. Baraque temeu no coração, e Débora continuou a falar para aquele homem. Nós acabamos de ler isso. Então, Baraque, você vai para uma guerra, você vai guerrear, você é um guerreiro de guerra, mas o Senhor, ele vai te dar vitória sobre o exército. Porém, o teu grande inimigo, Císera, será morto, sim, mas não através das honras das suas mãos, mas ele será morto através de uma mulher. Baraque, ouvindo isso, irmãos, ele temeu no seu coração. E quando o Senhor o chamou para guerrear, naquela época, como um grande guerreiro, ele lembrou-se de Débora. Afinal, Débora foi usada por Deus para que profetizasse na vida dele. Ele, opa, então tá bom. O Senhor me chamou para essa guerra, mas eu só vou com uma condição, Débora. Eu só vou se você for comigo. A força de Baraque, temeroso, não estava no Senhor, estava na confiança daquela profetisa. Bom, já que Deus te usou, Débora, mais ou menos isso, tá, irmãos? Já que Deus te usou, Débora, para falar comigo que eu, sim, um guerreiro, vou estar no meio de uma batalha e que Ele vai me dar vitória, porém, não vai ser pelas minhas mãos que eu vou matar o grande inimigo, que é Císera, eu só vou se você for comigo. Eu penso aqui, irmãos, dá uma pausa, eu penso aqui que Baraque imaginou que seria através das mãos de Débora, que aquele grande inimigo, o chefe daquela grande rebelião, chamado Císera, iria ser morto. Então, ele não bobo, né? Não obstante, ele falou, então, eu vou, mas tu vai comigo. Confiando ele no seu coração, na força de Débora. E o exército de Jabim, irmãos, ele era poderoso, ele tinha muitos carros, a palavra de Deus fala que eram mais de 10.000 carros. Débora abençoou Baraque e Deus derrotou esse grande exército. Baraque era um homem de guerra, ele tinha habilidades de guerra. O grande exército do inimigo foi derrotado, porém o comandante do exército de Jabim, que era Císera, fugiu. Imagina essa cena. Os soldados, toda aquela guerrilha foi morta, foi desbaratada, os cavalos foram mortos, os guerreiros foram mortos. Imagina a Císera, que era um homem, chefe daquela tropa. Imagina ele fugindo, correndo pelas montanhas de Tabor, fugindo, porque todos os seus homens tinham sido mortos. E ele fugindo, irmãos, ele encontra abrigo. Ele encontra abrigo na casa de uma mulher chamada Jael. E antes de entrar agora em Jael e falar um pouco sobre essa mulher que a Bíblia nos relata aqui, eu quero voltar um pouco sobre quem era Débora. A vida de Débora nos ensina que Deus não vê as aparências. Deus olhou uma mulher que era uma líder, mas Deus não rejeitou Débora por ser mulher. Deus usou Débora, que para uma sociedade, muito mais antigamente, hoje nem tanto, antigamente a mulher ela não tinha voz nenhuma. A mulher, para se posicionar diante de algum exército, de alguma colocação, diante até mesmo do que Deus falava através da boca dela, era uma dificuldade. A mulher, ela sempre teve ao longo da história, não hoje, irmãos, irmãs, um papel de fragilidade, sabe? Um papel que era enxergado, era visto por muitos, não por todos, mas por muitos, de fragilidade, de segundo plano, não de liderança. Porém, Débora, Deus escolheu no tempo dos juízes para reinar e para exercer influência, dando conselhos a muitos que se achegavam, por não terem uma liderança rei naquela época.
Porém, Débora, ela tinha muito mais do que o dom da falácia ou do conselho. Ela tinha a unção e a autoridade que foi concedida por Deus. E tudo isso, irmãos e irmãs, faz uma grande diferença. Eu vejo aqui uma mulher que seria vista pela sociedade como uma mulher anônima, uma mulher que não teria tanta influência, mas Deus, quando colhe ou escolhe, ou melhor, alguém do meio da malhada e coloca ela e coloca ele para sentar no meio de príncipes e dar conselhos, é diferente, irmãos. É diferente, porque é irrevogável a autoridade e a unção que Deus tem sobre a vida de alguém no qual Ele fez promessas. É irrevogável. Ninguém pode negar quando uma mulher ou um homem de Deus é levantado por Deus para profetizar. Eu imagino o coração de Baraque, aquele homem chefe do exército. Eu fico imaginando um chefe de exército, quão alto ele deve ser. Eu vou imaginar aqui na minha mente, você viaja comigo. Um homem forte, um homem que lidera muitos homens, que deveria ter uma voz imponente, um corpo, atlético, porque ele liderava um grande exército. Ele não poderia ser um homem que falava baixinho ou que não era um homem imponente. Ele era um homem que governava sobre aquela tropa, mas ele se viu totalmente dependente de uma resposta do Espírito Santo de Deus através daquela profeta, porque Deus escolheu Débora para aquele tempo, para profetizar, e a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela era inegável, porque Deus, quando nos chama, quando Ele nos convoca para contribuir, Ele nos convoca para influenciar. E quando Ele nos chama para contribuir, para influenciar, Ele garante vitória. Baraque temeu no seu coração, mas de uma coisa ele não podia negar. Ele sabia que Débora era juíza de Deus, e era conselheira, era orientada, era instruída pela voz do Espírito Santo. A vida de Débora, ela nos ensina muitas coisas importantes. Débora, ela recebeu sim a autoridade de Deus, mas ela não exerceu força física e nem um papel de intimidação frente à sua liderança. Ela entendia ser líder, mas ela não se prevaleceu desse papel de liderança, porque ela buscou em Deus liderança para sabedoria em Deus para liderar. O líder sabe delegar. Débora conhecia suas limitações e não tentou fazer tudo sozinha. Ela potencializou o chamado de Deus na vida de Baraque e ela impulsionou aquele grande homem a tomar uma atitude de fé. Quando Baraque chega para Débora e fala assim: Débora, eu vou, mas eu vou se você for comigo. Sabe o que Débora nos ensina? Vai sim, eu estou na tua retaguarda. Eu estou orando por você. Você vai ser vencedor. Ande com pessoas que te impulsionam o chamado que Deus tem para a tua e para a minha vida. Ande com pessoas, com líderes, que ao invés de somente mirar ou mostrar as tuas limitações, te impulsionem a ser um guerreiro, uma guerreira de Deus. Os desafios podem ser grandes, mas quando nós temos ao nosso lado um líder que sabe delegar, e muito mais que delegar, é um exemplo. O exemplo fala mais que 1000 palavras, irmãos. Não é verdade? A Bíblia não diz que Débora era uma guerreira. Débora não era uma guerreira. Mas Débora, ela impulsionou o grande guerreiro através da profecia, da revelação da palavra e da vontade de Deus. Então, ela era uma mulher que sabia delegar, ela sabia liderar
pelo próprio exemplo da sua vida, e ela também impulsionava, ela também motivava aquele no qual o Senhor já tinha revelado a sua vontade. Então, andemos, caminhemos sempre com pessoas que nos acrescentem, que nos levem mais perto do Altíssimo, aqueles e aquelas que te levam à adoração profética diante do Senhor e te aproxima das coisas de Deus. Agora, bate em retirada, bate com o teu pé assim, em retirada, tudo aquilo que te tenta te puxar para baixo, te diminuir, te botar para o escanteio, te colocar na posição de que você não vai conseguir, de que você não é capaz. Irmãos, irmãs, em nome de Jesus, que você tenha visão de Débora, visão espiritual, para entender que você pode até estar passando por lutas, porém, contudo, entretanto, você é mais que vencedora, mais que vencedor naquele que te prometeu. Débora concordou em ir com Baraque. Porém, Débora, ao profetizar, ela falou que Baraque ia matar o grande chefe dos exércitos? Não, não, não. Ela falou que, através de uma mão de uma mulher, o grande chefe dos exércitos seria derrotado. Então, paramos nesse cenário. Paramos no cenário em que todo o exército de Cícera foi desbaratado. E imagina agora Cícera, aquele homem forte, líder da tribo oposta, que estava lutando contra Israel, subindo a montanha, cansado, correndo do exército inimigo. No meio do caminho, ele para na tenda de Éber. Éber, esposo de Jael. E quem era Jael e quem era Éber na Bíblia, irmãos? Jael e Éber eram um casal que fazia tendas. Quando eu cheguei aqui, no versículo de abertura que a pastora Regina leu, em Isaías 54, alarga o lugar da sua tenda, finca bem as suas estacas. Eu dei um glória a Deus porque essa palavra confirmou essa daqui. Você entende isso? Fazedor de tendas, fincador de estacas. Quem é? Fala para você, sou eu. Fala, fecha o teu olho e diga, sou eu. Eu sou. Eu sou, diga, eu sou. Fazedor ou fazedor de tendas, fincadora ou fincador de estacas. Jael era a mulher de Éber que estava na sua tenda. Imagina Jael, irmãos, na sua casa, quietinha. Jael era guerreira? Jael era profetisa como Débora? Quem era Jael? Esposa de Éber. Éber e Jael construíam tendas. E ela estava lá na sua tenda, quietinha. De repente, quem passa lá em frente à tenda pedindo abrigo? Cícera, o grande chefe, fugindo da perseguição. E aí ela fica assim olhando, ele passa e ele pede abrigo. Deixa eu entrar na sua tenda. Está lá, ó, no versículo, vamos lá, no versículo 14. Ó, não, minto, versículo 19. 18. Entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Cícera pede abrigo a Jael. Jael era uma mulher desconhecida, era conhecida como esposa de Éber, fazedores de tenda. Só que Jael viu nessa oportunidade, imagina a oportunidade com A bem maiúsculo, grandão, em letras garrafais, do anonimato, do nada, Jael, essa mulher sem nenhuma influência até então, vira uma chave espiritual. Quando ela vê Cícera, e Cícera pede abrigo na sua tenda, e ela diz assim, lá no 18, entra,
Entra aqui, não temas. E entrou Cícera na sua tenda. Ela o cobriu com uma coberta quentinha. Aí eu fiquei pensando assim, como é que é isso? Jael era quem nessa história? Éber era quem nessa história? Eles eram, afinal de contas, amigos de Cícera ou eles eram da tribo de Israel? Irmãos, olha só. Eles estavam no meio do Monte Tabor. Eles não eram amigos de Cícera, mas por conta da sua localidade, onde eles habitavam geograficamente, eles estavam dentro e a favor do território de Israel. Só que Cícera, tão desbaratado, que ele ficou correndo naquela perseguição, o desejo dele era tão assim de se esconder, que ele não estava atinando para quem ele estava pedindo abrigo. E Jael poderia se assustar, afinal de contas, Cícera era um homem extremamente perigoso. Uma das traduções do nome de Cícera era guerreiro valente, cabeça de serpente, sabe? Ele era conhecido, as pessoas tinham medo. Jael, aquela mulher, sozinha naquela tenda, recebeu um homem tão perigoso na sua tenda, na sua casa, o lugar do seu descanso. Qual seria a sua e a minha reação? Eu não minto, eu fecharia a minha tenda, a minha porta na hora, e eu iria lá para o banheiro orar, irmãos. Eu não sei você. Mas ela enxergou, no meio dessa situação, uma grande oportunidade. Então, pega a visão, irmã. Nem tudo que está difícil aos teus olhos, ou que você não vê expectativa nenhuma, é sinal da tua derrota. É sinal da tua não continuidade. É sinal da falta de êxodo na sua vida. Em meio às dificuldades ou nas oportunidades que são inoportunas aos olhos humanos, nasce aí uma oportunidade para o novo de Deus nascer. E o grande milagre, a grande virada na tua e na minha vida acontecer através do poder do Espírito Santo de Deus. Deus pega uma oportunidade que seria algo para estremecer a estrutura de qualquer pessoa. Imagina você na sua casa receber, ou alguém de uma alta periculosidade dentro da sociedade te pedir abrigo. Eu não minto, eu sou humana, irmãos. Eu iria trancar minha porta e ia fugir pela porta dos fundos. Mas Jael, ela enxergou ali uma grande oportunidade. Botou aquele homem para entrar. Ela fez mais, ela deu uma coberta quentinha. Ao ler isso, eu falei, meu Deus, Jael tá bem da cabeça? E, olha, Cícera pediu água. E eu fiquei pensando, por que Jael deu leite? Sabe por que Jael deu leite? Ela não entendeu errado não, irmãos. O leite, para quem está cansado, já chegou cansado? O leite quentinho, o leite do odre, é um leite que é um alimento que acolhe, que forra o estômago. E você não dorme melhor, e eu também não durmo melhor quando a gente está de barriguinha cheia? Se ele bebesse água, irmãos, fatalmente ele acordaria com fome de novo. Aquele gigante ia despertar. Só que, o Senhor deu estratégia na hora para Jael. Na hora, no escape, no momento, no último segundo, o Espírito Santo começou a rechear a mente de Jael de estratégias de sabedoria. Porque através da vida daquela mulher, Deus derrotou o grande inimigo daquela nação. A vitória, caracterizada de tribulação, bateu na porta de Jael, porém, aos olhos humanos, seria só mais uma tribulação, mas na ótica de Deus, era a resposta para toda uma nação, e a vitória que o povo de Deus queria e buscava. Jael se colocou na brecha. Ela botou
Cícera para dentro, deu uma coberta quentinha, e ao invés de dar água, irmãos, dá um glória a Deus aí, deu um leite morninho. Quando Cícera bebeu aquele leite morninho, o que aconteceu? Opa! Deu aquele conforto no estômago. Sabe quando a gente enche a barriguinha? Sexta-feira é dia de feijoada, irmãos. Eu não visto o GG à toa, né, irmãos? Então, sexta-feira, quando eu como a minha feijoada lá no meu trabalho, eu quero, mas aí eu tenho que trabalhar. Não é assim? Ele bebeu um leite quentinho e o estômago dele ficou forradinho e ele, dormiu um sono profundo. Existia casa melhor para Cícera cair dormindo na casa de quem trabalha com estaca, com quem trabalha com martelo, quem trabalha com tenda. Não foi difícil para Jael ver aquele homem daquele tamanho, um grande guerreiro, dentro da casa dela. A oportunidade se fez ali, irmãos. A oportunidade, a estratégia do Espírito Santo para libertar e cumprir todas as promessas dele na vida de um povo estava na mão de uma mulher que não era guerreira, não era conselheira, não era juíza, não era profetisa, era uma mulher simples como eu e você. Quando Deus resolve abençoar, o simples vira um grande propósito para o agir de Deus na sua vida, na vida daqueles que estão na tua casa, na tua redondeza, na tua nação. Você passa a ser porta-voz das bênçãos do Senhor, na tua simplicidade, com um simples gesto, em obedecer à voz do Espírito Santo. Aquela mulher, uma fazedora de tendas, boa entendedora de estacas e de martelo, não hesitou. Afinal de contas, Deus colocou para repousar em seu travesseiro, dentro da sua casa, a cabeça de um grande guerreiro. Ela não perdeu a oportunidade. Ela foi precisa. Ela pegou uma espada, irmãos? Não. Ela pegou um arco e uma flecha? Não. Ela pegou um instrumento que ela manejava bem, mas que estava dentro da casa dela. Ela não foi na rua correr para Éber, o seu marido. Marido, vem aqui, vem, corre. Você não sabe quem está lá em casa? Cícera, e agora? Ela teve maturidade, ela entendeu que o Senhor fez aquele guerreiro repousar no travesseiro da casa dela, para ela usar aquela simplicidade das coisas que ela tinha em casa, para acabar com a vida daquele homem que oprimia todo Israel. Ela não foi buscar recursos fora, ela foi buscar recursos dentro. É dentro da tua casa, é dentro do teu ser que o Senhor quer usar a tua simplicidade, a tua instrumentalidade para fazer cumprir todos os propósitos dele na vida dos teus e da sua família. Para libertar, profetizar, liberar uma palavra de vida e de cura para aquele que está falecendo ou desfalecendo ao teu redor. Aquela mulher, com sabedoria, pegou uma estaca, um instrumento que ela conhecia muito bem, e pegou um martelo. E ela bateu com tanta precisão. Irmão, já pensou se ela erra? Já pensou se a estaca escorrega aqui e aquele homem acorda? Jael, Ela correu um grande risco. Na nossa vida, irmãos e irmãs, a gente corre um grande risco todos os dias, porque o inimigo ele não brinca de ser diabo. Mas há poder no sangue de Jesus, porque você e eu os guerreiros do Pai. Nós manejamos com as nossas armas espirituais, e nada e ninguém pode deter aquele que foi levantado por Deus para vencer. Nada, voltou meu pastor, nada e ninguém pode deter, e contra
o que Deus já determinou na tua simplicidade. É na tua simplicidade, é com a tua instrumentalidade. De você, da minha vida, da sua vida, nascerá, brotará rios de água viva, vida, vida. Não obstante, irmãos, aquela mulher não errou, a estaca não escorregou, a estaca foi precisa. Ela foi tão precisa que prendeu a cabeça daquele grande guerreiro Cícera na terra. Ele não tinha como sair dali, ele morreu na hora. Depois que ela olhou aquele homem morto dentro da sua tenda, ela saiu e ela encontrou quem, irmãos? Ela encontrou Baraque. Baraque, vem cá, Baraque, vem cá. Entra aqui na minha tenda. É esse aqui que tu está procurando? Eu sou do Ceará, tá? De vez em quando eu fico meio cearense. Esse aqui que tu está procurando, homem? Ai, Baraque... Verdade. Irmãos, Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa dele? Deus deu vitória a Baraque. Deus deu vitória ao povo de Israel. Mas as mãos de Jael, uma simples mulher, foi através das mãos de uma mulher simples, sem título, sem instrumentos de guerra. Não era profetisa. É uma mulher simples, como eu e você, um homem e uma mulher simples, como nós, que o Senhor resolveu, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer e Ele faz como Ele quer, dar um fim naquele grande inimigo. E ela pôde, lá no livro, aqui ainda em Juízes, no capítulo 5, o Cântico de Débora. O Cântico de Débora é justamente o louvor a Deus que Débora devolve ao Espírito Santo de Deus por todo o cumprimento do que ele fez. Deus falou que ia estar com Baraque, Débora foi para a guerra com Baraque, as mãos de Baraque lutaram contra todo aquele exército, mas as mãos de uma mulher, essa sim, mataria Cícera. Então, Débora louva e engrandece ao Senhor, porque tudo o que Ele prometeu, irmãos, Ele não mente, Ele cumpre. Diga para a tua alma, meu Senhor, Ele cumpre, passe o tempo que passar, o meu Senhor, Ele cumpre, Ele cumpre. Na minha simplicidade, com os meus instrumentos. Eu posso até não ser um grande guerreiro, uma grande guerreira, eu posso até não ter um arco, uma flecha, uma espada, mas o que eu tenho é do Senhor, e vai ser isso que o Senhor vai usar ao meu favor, ao favor da salvação da minha casa. Eu vim aqui nessa noite justamente para te dizer, irmãos e irmãs, se você não se permitir ser dominado por seu medo, pelas suas emoções, pela sua insegurança, mediante os desafios da vida, Deus vai te direcionar, Deus vai me direcionar a viver a totalidade das promessas de Deus. Deus usa a simplicidade para gerar um grande milagre, um milagre sobrenatural. E eu vim aqui, simplesmente, eu já acabei, só para te lembrar disso, que para que você viva a totalidade das promessas de Deus na sua vida, você precisa trocar o seu medo, aquilo que você vê com seus olhos, que é tenebroso mesmo, tá? Mas não é o teu fim. Não é o teu fim. Deus te fez promessas, eu não vim aqui à toa. Deus, Ele te fez promessas, amém, irmãos? Eu estou falando com alguém aqui nessa noite? E Ele quer usar a tua mão simples, a tua vida simples, os teus instrumentos simples, para fazer cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Então, hoje, nessa noite, não se permita ficar enganado diante de um medo, de uma afronta.
de um desafio. Feche os seus olhos. Pastora, eu vou pedir licença, tá, pastora Regina? Tá? Feche os seus olhos. Não se atemorize diante da tua incerteza, desse cenário do nada. Porque diante de você tem um nada. É até difícil acreditar. Mas é difícil também acreditar, ao ler esse capítulo, irmãos, que seria Jael, aquela mulher improvável que Deus iria usar para vencer o grande guerreiro. Todos diriam que seria Débora, todos diriam que seria Baraque, todos diriam até que seria o esposo de Jael. Todos diriam, mas Deus usou essa mulher, porque ela não temeu diante da dificuldade. Ela viu a oportunidade e, com sabedoria, agiu na hora e no momento oportuno, no kairós de Deus, um tempo favorável. Eu, nessa noite, quero dizer para você que você está sobre uma nuvem do kairós de Deus. O tempo favorável do Espírito Santo sobre a tua vida. E os instrumentos de guerra estão nas tuas mãos. Deus usa uma reunião simples, uma pessoa simples, um culto simples, para fazer a vontade dEle e exercer o propósito dEle em meio a todas as coisas que não aprovam ou que não confirmam a vitória aparente. Ah, mas Ele é especialista nisso, irmãos. Ele é especialista no fazer o que o homem julga ser impossível, porque Ele te enche de estratégias e Ele faz você enxergar além do medo, da insegurança, das confirmações e de coisas óbvias aos olhos humanos. Eu quero orar com você, pedindo permissão aos pastores dessa casa. Eu não vou agora abrir o altar, não é minha função, não recebi esse direcionamento, mas eu quero orar com você aí no teu banco. Que você coloque agora a mão no teu coração, se você se identificou com essa palavra. Se você tem vivido dias assim, dias em que você não vê nada, que você olha para a tua botija com um pouquinho de azeite e farinha e você fala, como vai ser? Eu não tenho as estratégias, eu não tenho os instrumentos corretos aos olhos humanos. Eu não sou ninguém, eu sou uma mulher sem nome, eu sou conhecida pelo nome do meu marido, ou do meu pastor, ou da escola que eu trabalho, ou do trabalho que eu estou. Eu, no meu anonimato, eu não tenho nada, eu não carrego nada. Ei, eu vim aqui te dizer que você carrega um nome, sobre todo nome, é o nome do Senhor. Você é filha e filho amado de Deus. E sobre a tua vida existe uma promessa. Deus há de usar a sua instrumentalidade, a sua simplicidade, para te fazer romper dentro da tua casa, com pouco que você tem, a estratégia correta vindo do Espírito Santo de Deus, no terreno fértil, que é o teu coração, há de prosperar e te fazer mais que vitorioso, mais que vitoriosa. É simples assim. É simples assim. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, Ele é um Deus de coisas simples. Ele é um Deus de humildes começos. Ele nos faz triunfar em meio às nossas incertezas, porque Ele está lá no futuro, vendo que você não ouviu as vozes do inimigo, te dando ordens, não, mas você seguiu o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E é por isso que você está aqui nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, te relembre essas verdades. Que você jamais esqueça que Ele é fiel, tão poderoso, para fazer cumprir tudo através da tua vida. Basta somente você se colocar e dizer, sim, Senhor, sim. Eu digo sim para tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor quer me usar, me usa. E o Senhor há de fazer coisas extraordinárias. A totalidade da promessa é para você e é para mim. Deus não tem metade das bênçãos, Ele tem a totalidade
do cumprimento de todas as suas promessas. E você há de viver todas elas no nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, terça-feira tem mais, hein, gente? Terça tem mais, em nome de Jesus. Terça-feira, às 7h30, 21h30, às 19h30, nós vamos estar aqui. Agora, você que já achou que... Deixa eu pegar meu número, porque quando eu não sou primeira, fica correndo um risco. Ó, número 21 é o meu, hein? Sofrimento. Vamos lá? Tem 3 pessoas. Raiza, fica aí para ajudar a levar isso aí. Número 8. Número 8. Amém lá, Georgina. Vai lá, Dena. Número 34. Quase que foi o meu, gente. 34. Ali, a Lurdinha lá. 27. Meu Deus, quase que eu ganhei. Número 27. Georgina lá atrás. Número 27. Já foi? É o Cidéia. Ó, gente, meu número é 21, hein? Eu vou sortear até essa mesa hoje. Eu não saio daqui. Número 63. 63. Quem? Lá, levanta a mão. Número 1, quem é? Foi embora, não, tá ali. Chacra está aí. 52. Ali, levantou a mão. 47. 47 foi embora. Números. Dependendo da expectativa. Dependendo do ponto de vista, número 6. – 46. Cécia, nós somos 3. Cadê Morena? Cadê o número da Morena? Número 11. Já achou o número 11? Lá na porta, o número 11. Número 51. Cris, guarda um para mim aí, por favor. Número 51. Guarda um. Número 7. Que isso? A mesma casa não pode. Número 9. Aê. Esse grupo tá levando tudo, hein? Agora vai ser. Número 12. 58. 58 lá. Número 71. Foi embora. Não, tá lá. Número, deixa eu ver o meu de novo. Qual era o meu, gente? 21. Quase. 31. Número 31 foi embora. Foi embora. Número 18. Foi embora. Não, tá lá. Alvina. Número 17. Número 16. Gente, dá para me dar uns 10 números da próxima vez? Número 22. Quase que foi o meu. Ralei, gente, ralei. Tô de olho na Lígia ali, porque se ela sair, antes acabou a minha. Número 64.
19. Acabou? Tem mais um? 32. Ganhou ali. Nada, não sobrou nada. Eu. Falta um. Tá aqui na mão. Número 28. Número 28, foi embora. Número, agora vai. Número 2. 3, mãe, era 3. Gente, nós queremos agradecer a presença de todos, nossos visitantes. Eu quero lembrar você, nosso visitante Miriam. Quem é Miriam? Levanta a mão aí para a gente te ver, Miriam. Está ali, seja bem-vinda, querida. Temos aqui o Grupo Bálsamo, que levou todos os presentes da noite. Meu Deus, e temos a Jaqueline. Quem é Jaqueline? Jaqueline, foi um prazer, levou também, né? Levou presente, ó. Deus está nesse negócio. Quero convidar você para a próxima terça. Nós vamos ter uma grande festa aqui, como ato profético. Quem trouxe celular hoje faz assim. Levanta a mão quem está com o celular aí. Levanta a mão quem está com o celular aí. Então, terça-feira tu vai trazer teu celular. Terça-feira nós vamos ter um movimento aqui tremendo. Então, eu quero convidar você. Nós vamos ter sorteio também, tá? Vai ter, porque 1 hora eu vou fazer sorteio toda terça. Porque nenhum dia eu não vou ser sorteada. Ok? Nós já vamos finalizar agora mesmo. Amém. Glória a Deus, amém? Regina, acho que no próximo mês eu vou providenciar uma lembrancinha para você, porque você nunca ganha. Ela está sempre fazendo aqui e nunca ganha. Ó, pode deixar. Próximo mês o dela já está garantido, mesmo sem sorteio. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, amém? Que noite maravilhosa, palavra abençoada, tudo foi lindo e maravilhoso. Eu creio, pela fé, que o Senhor está feliz só de receber toda essa adoração, receba toda a nossa gratidão, amém? Em nome de Jesus, porque até aqui... Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro. E as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome soberano. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Paizinho querido, por esta noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que foi realizado nesta noite. Que o Senhor receba do trono da tua glória